Nós vamos recapitular algumas coisas que nós falamos, e isso precisa ficar bem claro na sua mente. Ótimo. Precisa ficar bem claro na sua mente algumas coisas. Uma delas é que ansiedade não é doença, tá? Pode baixar o som um pouquinho mais, obrigado. Ansiedade não é doença. Você tem que sair daqui hoje com esta convicção que a ansiedade não é doença. O que é a doença, o que pode gerar doença, são os transtornos de ansiedade. Aquilo que você sente como as mãos frias, por exemplo, o coração querendo sair pela boca, a insônia, isto são transtornos de ansiedade. Quando Jesus disse, não andeis ansiosos, como foi o texto que nós lemos, Jesus estava falando sobre princípios de vida. Jesus estava falando sobre dilaceração e perca de foco. Jesus estava dizendo, olha, imagine um peito de frango cozido, ou um músculo bovino cozido. E aí você pega aquele peito de frango, ou o músculo, e começa a desfiar. Você era para estar íntegro, era para ser uma peça só. Mas à medida que você coloca o seu foco na busca por comida, bebida e roupas, você pode perder o foco e se dilacerar assim como um peito de frango desfiado. E aí, ao invés de você ser um só, uma pessoa que está no presente, por exemplo, quantos estão aqui agora? Agora, aqui comigo, viu? Levou um susto. Às vezes você estava longe. Por quê? Porque a mente começa devagar. A mente começa a andar. Porque muitas vezes a gente está aqui, mas está lá nas contas, está lá no boleto, está lá no cesto de roupa suja, está com uma preocupação em tal lugar. Isso significa que a gente vai nos dilacerando. E Jesus fez uma referência a respeito da comida, da bebida e das roupas. Não que Ele quer que a gente pare de trabalhar, muito pelo contrário. O que Ele está dizendo é, você tem que entender qual é a sua função aqui na terra. Se eu te perguntasse, qual é a sua função aqui nessa terra? O que você veio fazer aqui nessa terra? Aí se você encher o peito e falar, eu vim ser discípulo de Jesus, então ser discípulo de Jesus é a primazia, a primeira coisa. Agora, ser advogado, você está advogado, você está um médico, você está um empresário, você está dono de um açougue, você está manicure, mas esta profissão sua não te define, não te resume. Ela é apenas um pretexto de Deus para te levar em lugares onde outros não vão, para você ser discípulo ali. Então muitas vezes uma manicure, ela só é manicure porque aquilo é uma extensão do ministério dela. Muitos são médicos porque é uma extensão do ministério deles. Policial porque é uma extensão. Vou dar um exemplo, eu tenho um amigo que é juiz, e ele... no momento de uma audiência, ele condenou um senhor a voltar para a cidade dele e pagar cestas básicas e lavar calçada e cuidar aquelas questões sociais mesmo. E ele mandou o rapaz voltar para casa, volta para a sua cidade, se apresenta no fórum, na delegacia, que lá eles vão dar encaminhamento. E já mandou o requerimento e lá já estavam aguardando ele. E o rapaz saiu aqui em Porá e foi pretensiosamente para a sua cidade. O juiz que deu a sentença tirou o terno, tirou a gravata, vestiu uma roupa normal de cidadão igual nós e foi procurar o homem. Encontrou ele perto da rodoviária. E aí, como é que você está? Estou bem. Não conheceu.
Não conheceu, porque lá era o juiz, né? O que você está fazendo? Eu estou indo para a minha cidade, vou lá resolver umas coisas. Entra aí, estou indo para lá também. O juiz pegou o rapaz aqui em Porá e levou ele lá na porta da casa dele, na cidade dele. Daqui para lá, evangelho nele, evangelho nele. O juiz que condenou ele é o mesmo que evangelizou. Ou seja, ele está juiz, mas é discípulo de Jesus. Entendeu? O texto, quando Jesus fala assim, não andeis ansiosos, dilacerado com comida, bebida e roupa, não é para você fundar a cara no seu serviço, pensando que isto é o objetivo maior da sua vida. Não! A sua profissão é um pretexto. Vai fazer faculdade? É um pretexto. Para lá você pregar o evangelho. Agora, qual é o grande diferencial? É que Jesus diz o seguinte: se assim você fizer, e se assim a sua mente se abrir, se expandir, para você entender isto, você terá um parceiro, um sócio. Eu serei o seu parceiro de negócios. Aí você fala, mas como? Onde é que você achou isso na Bíblia? Aí eu falo assim, eu vou te dar 2 exemplos. Um estático e um que voa os pássaros. Eu sou parceiro deles. Eu sou o promotor da comida, das peninhas e da água deles. Eu faço parceria com os pássaros. E eu estou disposto a fazer essa parceria com você, se você entender que o seu trabalho, a sua profissão, é somente um pretexto. Mas você é discípulo do reino, meu discípulo, para que eu possa te usar onde você estiver. Aí prospera. Aí o salário aumenta. Aí vem mais gente para fazer a unha. Aí a carne que está lá no freezer, aguardando o cliente, Deus incomoda alguém, ele vem e compra. Aí as portas se abrem, porque Ele mesmo disse isso. Eu vou fazer parceria com você. Agora Ele também diz assim, eu espero mais de você do que do ímpio. Eu espero que você confie plenamente. Aí, Jeremias, por que nós somos ansiosos então? Porque muitas vezes nós estamos desregulados em algumas coisas. Aqui, agora a gente parte para a prática. Qual é uma das questões para resolvermos os picos de ansiedade na nossa vida? Perdão. E eu vou te dizer, perdão clínico. Késia, seja bem-vinda. Bom ter você aqui. Perdão clínico. Jeremias, que história é essa de perdão clínico? É aquilo que nós fazemos dentro do consultório. Tem gente que vai pedir perdão para alguém e fala assim, olha só, seguinte, não faz mais não, vou te perdoar, mas você nunca mais faz isso. E o perdão clínico é o contrário. Eu não falei de perdão aqui na terça, falei? Não, né? O perdão clínico é o contrário. O perdão clínico é você ter consciência de que quem será liberto é você. O perdão clínico é um investimento que você faz na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida financeira, na sua existência. O perdão clínico é você tirar aquela pedra que está nas suas costas. E aí, eu não venho aqui para te dizer o que você tem que fazer. Eu venho te dizer como fazer. E como é que eu resolvo essa questão com perdão clínico? Aqui no texto, quem tem o livro? Irmãos, eu quero pedir os amados que me ajude. Esse livro vai abençoar a sua vida, mas também vai abençoar a minha. Vamos ser abençoados. Compre o livro. Esse livro que eu estou usando é da edição antiga, primeira edição, que essa é a sua. Mas o livro que você vai receber hoje é esse aqui, diferente. É esse com selinho aqui embaixo, mais grosso, é o mesmo livro, é um papel diferente. Esse papel descansa as vistas enquanto você está lendo. A diagramação, a letra é grande. Esse livro ficou ainda mais bonito, em alto relevo aqui, ele tem um brilho aqui, chama Rod Stamp. Enfim, ajude o meu ministério, compre esse livro. Esse livro não é um livro que vai ficar lá, jogado lá. Você vai pegar as técnicas que eu vou te ensinar aqui e vai praticar na sua vida. Jeremias, como é que eu pratico o perdão clínico?
Perdão clínico, para quem está com o livro nas mãos, está na página de número 90. E eu vou contar primeiro um fundo histórico aqui para você entender. Página de número 90. Tem uma pessoa que veio conversar comigo e disse o seguinte: preste atenção nisso aqui. Jeremias, a minha mãe me abandonou. Nasci, a minha mãe foi lá e me jogou na casa da minha avó. A minha avó me criou a vida inteira. Eu conheço a minha avó como mãe. E sabe o que aconteceu? Hoje eu estou casada, financeiramente bem, meus 2 filhos fazem medicina, daqui uns dias tem 2 médicos em casa, e minha mãe aparece do nada. Ela que de vez em quando ia lá, nunca me levou uma roupa, sempre levava pirulito. E aí, ela apareceu agora, que meus filhos estão na faculdade, está todo mundo grande. E você sabe o que a minha mãe está fazendo comigo? Todo santo dia ela me liga falando assim: ei, você sumiu, você não me liga, você não fala comigo, o que está acontecendo com você? Por que você não fala comigo? Jeremias, quantos anos que eu queria que a minha mãe falasse isso? Quando eu era pequenininha, que eu sentia falta dela lá na escola no dia das mães, todo mundo tinha mãe, e eu tinha uma avó. Até eu entender isso. Agora essa mulher aparece na minha vida, eu não consigo perdoar ela. Eu disse para ela: perdão clínico, minha amiga. Perdão clínico. Página de número 90, o terceiro parágrafo, diz assim, e eu escrevi isso, entreguei, e ela decorou isso aqui. E se você precisar, pega, leva o livro debaixo do braço. Vai resolver o problema. Se você decora isso aqui, escreve isso aqui, escute o que está no livro. Mãe, eu te peço perdão por tudo que aconteceu entre nós. Me perdoe não ter te entendido, não ter entendido as suas necessidades naquele momento da vida. Eu preciso do seu perdão. Estou aqui para zerar a nossa história e recomeçarmos novamente. Não vá com ladainha. Eu te perdoo agora, mas não repete não, tá? Esquece isso. Perdão clínico é você ir passar a sua vida a limpo, sair de lá flutuando, mais leve do que uma pena, e dizendo: eu estou livre para ser quem Deus quer que eu seja na face da terra, sem peso nas costas. Decora isso aqui, escreve isso aqui, vai atrás de quem precisa do seu perdão, vai atrás de quem você precisa pedir perdão, sem filosofar. Diz isso aqui, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra na sua vida. Perdão, o perdão é uma das ferramentas para controle da ansiedade. Perdão clínico. Se você quer controlar a ansiedade, segunda coisa, cuidado com a sua mente, com estado de alerta permanente, está no livro também. Irmãos, tem gente que está comendo picanha muitas vezes e está armado. Já viu? Aqui nós temos 1, 2, tem mais militares? Além do senhor? O senhor também? Engraçado, o senhor tem jeito de militar mesmo, né? Não tem nem como disfarçar. É engraçado, né? Tem gente que... E aí, eu não sei se isso é uma ordem da formação de vocês, mas todos os militares que eu conheço, eles, quando vai sentar em algum lugar, eles sentam assim, sempre de costas e de frente para os lugares. Isso eu não sei, né? Sempre atento para... Estratégia. Agora, tem gente que não é militar e está o tempo todo desse jeito, está comendo uma picanha, desmanchando, e a pessoa está num estado de alerta permanente, achando que alguma desgraça cósmica vai acontecer, algum problema cósmico. Uai, ali é uma coisa, aqui é outra. Engraçado, né? Deixa, está ansioso de certo, né? Então vem comigo, eu vou falar sobre o alerta permanente, depois eu falo sobre o medo da morte. Escute, você precisa, como é, Jeremias, que eu desacelero a minha mente para deixar de ter esses picos de alerta permanente? Ariel, bom ter você aqui. Gostei da sua filmagem. Parabéns, cara.
Como é que eu faço isso? Você vai desacelerar a sua mente. Como é que se faz isso? Eu não vou pedir para mudar, porque a gente demorou a fazer aquilo ali, mas você... Aqui, ó. Toca tipo um da harpa. No YouTube, tem alguns hinos da harpa, solados. O que você vai fazer para você baixar a frequência mental? Escute isso, isso aqui é neurociência. O seu cérebro, a sua mente comanda o seu cérebro, tá? A sua mente comanda o seu cérebro. A sua mente é uma instância de energia que Deus colocou dentro de você. O seu cérebro é essa máquina física. Essa máquina física, quando ela está muito agitada e você está desfragmentado, correndo atrás de todos os problemas e querendo resolver tudo de uma vez, ele acelera demais. Se a mente não der um comando para o seu cérebro, ele não volta a um estado natural. É por isso que muitas vezes você dorme e acorda cansado. Tem gente que dorme e acorda bicudo. Mas bom dia. Eu falo, bom dia para você. Para mim não. Tem gente que não acorda feliz. Por quê? Porque dormiu mal. Porque o cérebro estava ainda rodando a noite inteira por causa dos problemas. Como é que se resolve isso? Você vai pegar o seu celular, vai conversar com o mozão que está aí do lado. Se ele não quiser, você põe um fone de ouvidos. Só que nunca coloque o fone de ouvidos. Não plugue o cabo do fone de ouvidos e o carregador e põe na tomada, não. Tá? Para você não levar uma descarga elétrica. O celular, sem estar carregando, você coloca um fone de ouvidos, se o seu maridão não aceitar, ou se a sua esposa não aceitar, e ouça, deixa rodar. No YouTube tem. É uma pena, porque eu separei essas músicas. Quem quiser, no livro tem o meu número, eu te passo a música. Aí você vai dormir ouvindo isso aqui, ó. Aí tem gente que fala assim, Deus me livre, eu fico mais agitado. Isso já é um sinal que o seu cérebro está tão acelerado que você ainda não aprendeu. Você já ouviu meus áudios? Você já ouviu? Então, você vai ouvir e o seu cérebro vai acostumando. Como é que funciona isso? Seu cérebro está rodando em mais de 423 Hz. Eu não vou falar de coisas assim não, eu vou falar de coisas práticas. Seu cérebro está rodando como se fosse um liquidificador. Você deita e fica com o olho lá para cima assim, ó, olhando. Aí fica caçando mosquito, matando pernilongo. Quando você começa a ouvir, o seu inconsciente, ele começa a se abrir. E o seu racional crítico, ele fica letárgico, começa a dormir. E aí essa música vai entrando, o hino da harpa vai entrando. Até melhora seu sono e os seus sonhos. Tem gente até que sonha com os céus. Se você não der conta de ficar com fone de ouvido, fala para o seu esposo que vai colocar um celularzinho ali para rodar. Isso vai fazer com que a frequência mental baixe. Baixando a frequência mental, o que nós vamos fazer? Desarmar esse alerta permanente. Se você fizer isto por 21 dias, depois você me manda uma mensagem e me fala o resultado. Você vai ver que você vai acordar mais feliz, mais otimista. Essa música, ela entra no inconsciente. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Vou explicar para vocês o que é isso para ficar bem claro. Vou explicar para vocês. Espera aí. Tá passando de lá para cá, né? Ana Paula, até eu achar. Tontura. Nós vamos passar por isso aqui tudo. Espera aí. Aqui, ó. O que é o racional crítico e o inconsciente? O racional crítico é aquilo que analisa, critica e dá sentença. Tá vendo essa senhora passando a estrada aqui, a rua? Esses carros aqui estão vindo. E ela tá com a filhinha. Aí ela pensa, vai dar tempo. Tempo de quê? De atravessar antes que o carro chega e bata nas duas. A menininha fala, será? Isto é o racional crítico. O racional crítico analisa, critica e dá sentença. É ele que fala assim, se a gente for agora, o carro vai bater na gente. A outra fala assim, não, dá certo, pode ir. Esse é o seu aparelho psíquico chamado racional crítico, tá? Mas o inconsciente é aquilo que guarda tudo sobre você. Tudo, desde o momento da sua infância, desde o momento lá dentro do seu útero. Por exemplo, nós falamos muitas vezes e tratamos um negócio chamado genética emocional.
Muitas vezes a mãe, quando estava grávida, tem medo de rato. A criança nasce, nunca viu um rato nunca passou por essa criança, ela nunca pegou um rato, nunca teve esse desastre com o rato, mas quando vê o rato tem medo. Por quê? Porque existe um negócio chamado genética emocional, que a criança, durante o período da gestação, recebe uma carga emocional da mãe. É por isso que muitas vezes você tem medo de coisa que a sua mãe tem, mas você fica pensando, se você for racionalizar, fala assim, mas como? Nunca um sapo pulou em mim, eu nunca fui mordido de uma cobra, mas é que a mãe tem e essa genética vai passando, genética emocional. Aí o que acontece? Tudo que está dentro do seu inconsciente, esse aqui é o racional crítico, o inconsciente é o que guarda as informações. É por isso que muitas vezes você sonha com coisas terríveis, muitas vezes, porque o seu inconsciente se abre. Aí como é que essa música atinge? O inconsciente, quando esse racional crítico está dormindo, quando você está dormindo, você fica analisando as coisas? Analisando? Não, você está dormindo, não é? Só que aí o inconsciente se abre, e se você tiver um sonho, um pesadelo, aliás, você acorda com a mão, o coração batendo, a mão suada. Quantos já teve algum pesadelo aqui? O seu racional crítico poderia muito bem falar para você: ei, larga de ser bobo, menino, isso é sonho, isso não está acontecendo não. Só que ele não faz. Por quê? Porque esse que analisa, critica e dá sentença está dormindo, e o inconsciente se abre. E aí quando o inconsciente se abre, ao invés de soltar os monstros, os traumas, os medos, aqueles problemas que você, aquelas palavras que você nunca deu conta de dizer para aquela pessoa que te magoou, aquele não que você queria falar não, mas falou sim, tudo isso, quando o inconsciente se abre, ao invés disso sair, a música entra e vai te acalmando, e vai te acalmando, e vai te acalmando. Durante quase 8 horas essa música rodando. Faça isso por 21 dias e você vai ver a transformação que isso vai acontecer, que vai acontecer na sua vida. Medo da morte. Tem gente que tem medo da morte. Em função de quê, Jeremias? Em função do pico de ansiedade. Eu trato muita gente no consultório. Vou repetir aqui, eu atendo na CSI, na Clínica de Saúde de Iporá. Eu atendo pessoas lá que têm medo da morte. Uma senhora um dia falou assim para mim: eu tenho medo da morte, eu morro de medo de morrer, eu tenho medo de morrer. Eu falei: tem quanto tempo isso? Ela falou: tem mais ou menos uns 25 anos. Eu falei: você morreu quantas vezes nesse período? Tem gente que esquece de viver porque tem medo de morrer. Deus não te chamou para ter medo da morte. A morte é, na verdade, uma libertação para o crente. Você quer saber? O reformador Martim Lutero, no dia da morte, no dia que ele morreu, as últimas palavras dele, ele falou assim: ó morte, amiga minha, veículo que me leva até os braços do meu Senhor. Então, para que ter medo da morte? É porque o seu software mental está desregulado. Como é que se resolve isso, Jeremias? Como é que você propõe para resolver o medo da morte? Como é que você faz isso? Preste atenção. Primeira coisa, você precisa entender quando isso começou. Você não nasceu com medo da morte. Você não tinha esse problema. Pega um papel e uma caneta e anota: eu comecei a ter medo da morte no dia tal, assim, assim, assim. O que aconteceu foi isso, isso e isso. Quando você tiver esse diagnóstico do que está gerando em você o medo da morte, você vai fazer um negócio chamado enfrentamento. Qual é o enfrentamento? Isto realmente pode me matar? Isto que está causando medo da morte é realmente real ou é imaginário? Porque, meus irmãos, existe o medo real e existe o medo imaginário. Vou contar uma coisa para vocês. Eu estava lá na fazenda. Fazenda tem muito sapo. Eu não tenho medo de sapo. Eu confesso para vocês que eu não tenho medo de sapo. Mas eu também não quero pegar em sapo. Entende? Aí eu estou lá, estou no banheiro, tomando banho, roça, depois de uma pescada de traíra, pensa numa coisa boa, feliz e tal. Já tinha tratado as traíras e limpando escama de traíra até na cabeça, feliz.
Aí eu estou tomando banho, entra um sapinho desse tamanhozinho assim, ó. Irmãos, quando aquele sapinho passou por debaixo da porta, ele estava com o olho maior do que ele, assim, aqueles olhão estatalados assim. Aí eu falei: o que você está fazendo aqui, bichinho? Ele ficou com os olhão estatalados assim para mim. Aí eu pensei: tá vendo? O medo real é o medo do sapo. Só que eu pensei que atrás daquele sapo só podia estar vindo uma cobra, ué. Porque o zoião dele estava desse tamanho, parece, se ele tivesse língua, ele ia cansado. Aqui nós temos duas figuras: uma do medo real, que é o sapo, e o medo imaginário, de uma cobra imaginária que poderia estar vindo atrás do sapo. Você tem que criticar o seu medo da morte. Esse medo da morte é um medo real ou é um medo imaginário dentro da minha cabeça? Sou eu que estou criando, no caso dessa mulher, há 25 anos criando um medo imaginário que nunca se realizava. Que se tivesse realizado, ela não tinha pago a consulta lá para mim e estava lá dentro. Não é? Eu não consulto fantasma e nem espírito. Não é isso? Então, faça uma crítica do medo da morte. Critique o medo da morte. Isso é real ou imaginário? Se for real, então fala para o seu marido tirar o pé do acelerador, porque então você deve estar dentro de um carro e em alta velocidade. Real, né? Ou se não, desacelera a sua moto para você não cair. Agora, o medo imaginário, critica ele. Eu tenho medo de morrer porque a minha mãe morreu. Critica ele, brinca com ele. Brinca com esse medo. Fala: cara, vamos ser sinceros aqui entre nós. Você nunca me matou, por que eu estou tendo medo da morte? Agora, tem gente, vou pegar um gancho do medo aqui. A conferência é sobre ansiedade, mas o medo gera ansiedade. E o medo é bom, tá? Você ter medo é bom. Medo é um gatilho que Deus colocou em nós, assim como colocou a ansiedade. Porque se você não tivesse medo, você ia pegar na cobra. Você ia, né? Em alta velocidade, você ia fazer bobeira. Então o medo é bom. Agora, tem uma questão. Tem gente que depois do Covid tem medo de sair de casa. Já ouviu falar isso? Tem gente, eu trato uma pessoa que não sai de casa mais. E aí como é que se faz isso? Vou te ensinar também para você ensinar essa pessoa. Se você conhecer uma pessoa assim. Não é o seu caso, porque você saiu e veio para a igreja. Mas escute, é um negócio chamado imaginação guiada. Eu não sei onde está no livro, mas no livro tem imaginação guiada. Se você tem medo, essa técnica que eu vou te ensinar, ela serve tanto para você fazer uma prova na faculdade, um concurso, ou o dia de conhecer sua sogra, não sei, o dia que você tiver algum tipo de medo, você tem que enfrentar alguma coisa, fazer uma cirurgia. Essa técnica da imaginação guiada te ajuda. É assim, ó. Vamos pegar a pessoa que tem medo de sair de casa e está trancada dentro de casa. A imaginação guiada é você sentar num lugar, só você, bem tranquila e bem tranquilo, e você vai imaginar você saindo de casa. Vou pegar a questão do medo de sair de casa. Está claro para vocês? Eu vou pegar esse exemplo e esse exemplo vocês apliquem em qualquer outra questão. Poderia ser a prova, por exemplo. Aí a pessoa imagina que ela tomou um banho gostoso, lavou o cabelo, um shampoo gostoso, um sabonete bom, vestiu uma roupa muito boa, abriu o portão da casa e saiu. E à medida que você estiver imaginando isto, você vai percebendo como é que está o seu coração. Se o seu coração já começa a querer sair pela boca. E você vai até onde você suportar. Tem gente que não consegue chegar no portão. Tem gente que não consegue imaginariamente abrir o portão. Tá, então vai até o portão. Agora, se na segunda vez, porque você vai fazer isso várias vezes no dia, e tudo que eu estou te ensinando aqui é um investimento na sua saúde emocional. Se você, na segunda vez, você conseguiu já abrir o portão e sair na calçada da sua casa, você já evoluiu. Celebra isso. Porque a celebração é também uma arma contra a ansiedade. Quando você celebra as suas vitórias, o seu cérebro entende que aquilo é importante para você. É a mesma coisa que você come um chocolate. A primeira vez que você comeu chocolate, sua língua, as papilas gustativas captou aquele doce maravilhoso, mandou para o sistema límbico, ele achou que aquilo era muito bom, porque o paladar estava dizendo que era bom, aí ele falou assim: repete, que deu prazer, esse trem é bom. Aí a gente começa a virar chocolate. Se você começar a fazer isto, o seu cérebro vai se acostumando, e a pessoa sai,
vai até a calçada, dá uma volta ao redor da quadra, depois dá uma volta imaginária ao redor de 2 quadras, e acaba que depois disso ela vai fazer um enfrentamento físico. Aí ela toma o banho mesmo, vai até o portão e consegue, com certeza, porque o cérebro, ele faz o caminho em que ele já percorreu, e ele não tem mais medo daquilo. Aí é fazer o enfrentamento. Essa técnica ficou clara ou ficou confusa? Ficou clara? Tontura. Tem gente que tem picos de ansiedade tão fortes, que tem tonturas terríveis. Como é que se vence isso? A tontura é o seguinte: por que a gente tem tontura quando tem um pico de ansiedade? Porque muitas vezes o cérebro fica sobrecarregado. É a mesma coisa, não é a mesma coisa, é quase a mesma coisa de quando uma pessoa toma uma bebida alcoólica. Por que a pessoa fica tonta quando bebe uma bebida alcoólica? Porque o sistema nervoso central dessa pessoa pensa o seguinte: se essa criatura continuar bebendo e mandando álcool, e esse álcool contaminar o sangue mais do que já está, nós vamos morrer. Então qual é a primeira alternativa? Derruba o cabra, passa uma rasteira nele, que aí ele caindo, ele não vai continuar bebendo, tá? É por isso que vem a tontura. O sistema nervoso central usa a tontura como um álibi para derrubar a pessoa. A tontura, que é um pico de ansiedade muitas vezes, é exatamente isso: um excesso de neurotransmissores, de hormônios que caem no nosso sangue. Então, por exemplo, o dia que um rapaz foi lá em casa, que é a Giovana Vitória, inclusive ela está ali, quero agradecer a presença dela, minha amiga, minha companheira, minha filha. O dia que ela falou para mim que ia lá um camarada pedir ela em namoro, me deu uma tontura. Por quê? Por quê? Porque acaba caindo no seu sangue uma série de hormônios. O coração bate mais forte. Aí o sangue que era para estar lá no cérebro, fazendo você pensar racionalmente, fala: a menina tem que casar, né? Tá bom, deixa, vamos conhecer o rapaz. Aí cria um transtorno lá dentro. E aí provoca a tontura. Então, o que a gente deve fazer? Novamente fazer a crítica. Critique. Por que eu estou tonto? Por que eu estou tonta? Quando é que aconteceu isso? Irmãos, vem comigo, preste atenção. A maioria dos picos de ansiedade são eliminados com crítica racional. Quando você estiver diante de um pico de ansiedade, não fuja dele. Porque tem gente que fala assim: eu vou comer para ver se eu esqueço. Aí tem gente que fala assim: não, eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer comida, ou seja, cria um contorno para fugir do pico de ansiedade. E aí, na verdade, você deveria enfrentar esse pico de ansiedade. Então escute, guarde isso e leve para sua casa. Enfrente os picos de ansiedade. Tá tonta? Tá tonto? Enfrente. Por que eu estou tonto? O que causou? O que provocou isso? Aí você vai racionalizar. Não tenha medo. Não dê a um pico de ansiedade o valor que ele não tem. Porque tem gente que tem tanto medo de ansiedade que dá para ele um valor que ele não tem. Outra arma poderosíssima para o controle da ansiedade é a gratidão. Jeremias, o que gratidão tem a ver com ansiedade? O seu cérebro, no livro eu falo isso. A gratidão é uma das ferramentas mais importantes no controle da ansiedade. A gratidão, ela gera um sentimento de percepção. A gratidão gera um sentimento de percepção daquilo que você está deixando passar. Ei, perde isso aqui não. A gratidão gera um sentimento de coisas importantes que estão passando na sua vida e que você não está percebendo. Quantos anos tem seu filho?
Quantos anos de casamento você tem? Aquele shampoo gostoso que você conseguiu comprar e passa no seu cabelo e fica cheiroso. Esse óculos bonito que você está carregando aí no seu rostinho. Tudo isso vai passando desapercebido da vida. Os dedos que você tem na mão, as suas vistas, isso vai passando desapercebido na vida. E aí os picos de ansiedade vão fazendo com que a gente não perceba alguém que veio, comprou essas flores para deixar isso aqui bonito. O banco que você tem para chegar e sentar. Então, Jeremias, nos ensine aqui como fazer para que a gratidão se torne uma ferramenta para controle da ansiedade. Vem comigo. Você vai imaginar um círculo ao seu redor. Gente, isso aqui não é para todo mundo não. Tem gente que vai sair daqui, se perguntar e vai esquecer. Mas quem praticar isso que eu estou te ensinando aqui, vai mudar a sua história. Essa segunda parte é prática. Olha só, você vai imaginar um círculo ao seu redor, um círculo grosso, um círculo mais ou menos da grossura desse microfone. Então aquele círculo, esse círculo tem mais ou menos de diâmetro 2 metros. 2 metros dá mais, quer dizer, quase daqui na mesa, no final da mesa, mais ou menos, ok? Então está acompanhando comigo? Então é como se tivesse um círculo assim ao meu redor. Esse círculo você vai dar uma cor para ele. Coloque a cor que você quiser, verde, amarelo, branco, azul, a cor que você quiser, dourado, a cor da capa do livro, o jeito que você quiser. Então você imagina esse círculo e você vai imaginar que à medida que você anda, esse círculo vai andando com você, tá? Você sempre no centro e ele vai andando com você. Tudo que estiver dentro do círculo, você vai agradecer. Um dia eu estava tendo umas picuinhas com meu cunhado, nós dois conversando. Essa água é para mim? A gente conversando, obrigado. A gente conversando sobre uns assuntos lá e ele contrariado comigo, eu contrariado com ele não queria ceder, eu também não. Aí ele disse assim: estou passando aí na sua casa para a gente conversar pessoalmente. Eu falei, então vem. Aí ele chegou. Eu nessa época não tinha carro. Eu estava numa das maiores provas da minha vida. Estava escrevendo esse livro. Prova, irmão, prova de verdade. Estava escrevendo o livro, provação. E aí ele encosta na porta de casa com uma S10 no plástico. Coisa mais linda. Aí eu saí bicudo, que eu estava contrariado, ele com ele, eu comigo, ele com ele, ele comigo. Aí eu saí, é o dia da gratidão. Aí eu tive que agradecer pela caminhonete, por ele, por tudo que estava ao redor dentro do ciclo de 2 metros. Você sabe o que acontece? Buga o cérebro, faz a gente ficar meio maluco, porque a gente não está acostumado a ser grato por quase nada. Hoje eu saí cedinho, fui em Goiânia, trouxe esses livros, e aí no meio da estrada eu pensei, graças a Deus, como eu sou grato por agora ter um carrinho, por agora ter os livros, e deu tudo certo, estou aqui, graças a Deus por isso, graças a Deus por ter uma filha que está ali fora, está me ajudando. Nós não somos gratos muitas vezes, e a falta de gratidão cria um empilhamento da ansiedade. Jeremias, como é que faz essa técnica? Você vai imaginar, e aí você vai colocar o seu celular para funcionar. Ele vai ter que prestar, não é só para mandar o WhatsApp, não. É assim, ó. Você vai colocar o seu celular para despertar segunda, quarta e sexta. 3 vezes na segunda, 3 vezes na quarta, 3 vezes na sexta. Jeremias, pode ser quinta, sábado, pode ser o dia que você quiser, mas comece treinando o seu cérebro com 3 dias na semana. Como é que você vai fazer isso? Suponhamos, 8 horas da manhã, meio-dia e 4 horas da tarde, segunda, quarta e sexta. Na hora que o seu celular despertar, que fizer aquele barulhinho chato, você vai lembrar da técnica da gratidão. E por 15 minutos ou 20 minutos, você vai praticar ela. 3 vezes na semana, 3 vezes no dia. E isto vai fazer com que o seu cérebro, ele se torne, ele se programe em um cérebro grato. Isso vai fazendo com que, na hora que você terminou de fazer aquele bolo, você fala, graças a Deus, que coisa boa. Comprou aquela roupa? Que coisa boa.
Ganhou um presente? Graças a Deus. O seu cérebro se torna automaticamente um cérebro grato. Quantos entenderam isso? Amém? A gratidão é uma das ferramentas para controle da ansiedade. Outra ferramenta, muito importante para o controle da ansiedade, está no livro, página de número 240. A da gratidão está na página 228. Na 240 é você trocar o e se pelo e daí. E se não der certo? Vamos fazer uma conferência lá na Águas Claras? E se não der certo? E se no... E se? E se? Troque o e se por e daí. E daí se não der certo? A gente organiza de outra forma. E daí se não acontecer o que eu estou pensando? Nós vamos dar um jeito, é por isso que a gente está vivo. Troque estas palavras. Troque, faça essa combinação. Mude as suas frases. Troque o se pelo e daí. E daí se não der certo? E daí se não der certo? A gente faz de novo. E daí se não der certo? Nós vamos achar uma saída. Nós temos um Deus que é o promotor de todas as coisas boas para a nossa vida. Não existe poço sem fundo. Todo poço tem um fundo e todo poço tem uma saída. Guarda isso. Então, se não der certo de um jeito, você vai aprender a fazer de outro. Página de número 240. Pratique isto. Pratique isto e você vai ver o quanto isso vai te ajudar. Eu vou terminar. Eu termino, porque essa parte ela é um pouco mais densa. Essa parte é uma parte que eu te apresento as técnicas, eu te abro a mente para as técnicas e você começa a praticar no seu dia a dia. É por isso que é importante você comprar o livro, porque aqui no livro eu explico detalhadamente. E o que você não aprender aqui no livro e ficar ainda difícil, o que você vai fazer? Você vai pegar o número que tem aí e vai me mandar um WhatsApp. Meu número está aqui. A última técnica que eu vou apresentar para vocês, apesar que a gente tem várias ali, planilhamento da ansiedade, tinha que dizer sobre isso. Mas tá, nós vamos falar sobre essa aqui, ó. Até vou levar para lá. Chama Pensamento Martelo e Pensamento Diamante. Irmãos, esse livro tem um capítulo exclusivo sobre filhos. Se você acha que você dá conta de controlar a ansiedade, não precisa desse livro, mas compre e leia esse capítulo aqui de número 5, Ansiedade Infantil. É o meu próximo livro. Vou falar exclusivamente sobre ansiedade infantil. Tem muita coisa para a gente aprender ali, mas eu fecho falando sobre pensamento martelo e pensamento diamante. Angústia sem motivo. Vou falar sobre isso aqui também. Escute isso. Muitas vezes a gente acorda e não sabe. Eu falei sobre isso na última vez. Vamos ver quem estava aqui comigo. Eu falei sobre o acidente, sobre roupa, por que a gente acorda muitas vezes e do nada, falei, não falei? Do nada eu estou bem e depois do nada eu estou ruim. Olha lá, geralmente o que é, ó. Muitas vezes é um acidente, muitas vezes é um choro sobre um travesseiro. Aqui não está mudando. Aqui. Muitas vezes é uma roupa, a roupa do dia que você passou algum trauma, teve algum problema, um acidente. E aí o que você tem que fazer? Para você entender, mas eu estava tão boa agora há pouco, agora eu já estou angustiada. Vai buscar o gerador de angústia em você. Talvez seja uma palavra de alguém. Eu tinha uma pessoa na minha vida, eu fui resolvendo os meus grandes problemas, um a um, pessoa por pessoa. Irmãos, eu fui atrás de todas as pessoas que eu tinha problema para resolver os problemas. E aí, eu fui atrás de uma pessoa, a Giovana Vitória me ajudou, o Álvaro, quando estava vivo, me ajudou, que era a mãe deles. Quando eu ouvi a voz dela, meu coração, eu poderia estar bem, meu coração acelerava, caiu um monte de cortisol. Eu tenho que se resolver o problema disso. E qual foi a solução? Pedir perdão, irmão. Depois de 12 anos, vai lá e pede perdão, 11 horas da noite. Eu vim aqui te pedir perdão.
Perdão porque eu nunca fui um pai tão bom para os filhos como você foi mãe. Eu fui ausente por muitos anos. Eu pedi perdão. E foi aquele choro. E ela, como ela é uma mulher de Deus, ela disse: Deus já havia me falado que você viria aqui. Deus já tinha falado comigo que você ia vir aqui. Deus se compromete com você quando você quer resolver a sua vida. Ele cria caminhos para você resolver. Então, muitas vezes, quando alguém te machuca e você chora lá no travesseiro, agora não está passando, chora lá no travesseiro, isso faz com que esse travesseiro se torne a âncora. Aí você pensa assim: eu deito ali, aí eu fico angustiada toda noite, troca o travesseiro. Lembra se você já chorou amargamente por causa daquele travesseiro, em cima daquele travesseiro? Às vezes ele se torna a âncora. Mas eu quero falar sobre o pensamento martelo e o pensamento diamante. Ali não muda, né? Agora, aqui tinha que mudar. Quando eu mexo aqui, muda lá. Sapinho, genética. Oi? Tem que apontar aqui? Tá, eu vou falar sobre o pensamento martelo e o pensamento diamante. É esse aqui. Já viu aqueles pensamentos que ficam martelando na sua cabeça o tempo inteiro? Pensamentos que não saem da sua cabeça, fica ali martelando, 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 e você pensa assim: gente, como é que eu tiro esse pensamento da minha cabeça? Como é que eu tiro esse problema da minha cabeça? É o seguinte, irmãos. Você vai pegar um papel e uma caneta e você vai escrever 10 fatos extraordinários que aconteceram na sua vida. Eu faço, é que eu não pedi para vocês trazerem papel e caneta, mas se eu te pedisse agora, pensa aí, você, pensa aí, 10 coisas maravilhosas que aconteceram na sua vida. Pensa aí, a primeira, pensa a primeira. Pensou? Pensa a segunda. Pensou? Pensa a terceira. Pensou? Da terceira para frente você já vai ter dificuldade. A gente não está treinado a pensar nas coisas boas, a gente só pensa nas coisas difíceis, nos probleminhas da vida. Pega um papel e uma caneta e gaste nem que seja 10 dias escrevendo 10 coisas boas. Eu tenho: nascimento da Giovana Vitória, nascimento do Álvaro Augusto, o dia que eu me tornei secretário de cultura na cidade de Britânia e pude fazer o que eu queria na área da cultura, Kézia. Montamos banda, escrevemos livro, foi uma coisa maravilhosa. A cultura se instalou lá. Eu me senti muito feliz com aquele dia. O dia que eu fiz um encontro no Rio de Janeiro, em São Paulo, num hotel caríssimo, que foi um encontro maravilhoso e foi muito bom. Eu vou anotando as coisas boas. Depois que eu anotei as minhas 10 coisas boas, dia que aceitei Jesus lá no bairro Mato Grosso, pastor Valdirão pregando, na hora que você pegar as suas 10 coisas boas, seus 10 fatos bons, estão em tópicos, você vai descrever. Então olha só, há 16 anos atrás, mais, né? Envelheci. Vou falar 16, tá, irmãos? Só não é real não, mas é mais. Há 16 anos, é muito mais. Há 16 anos atrás, eu fui na Assembleia de Deus no bairro Mato Grosso. Não queria ser crente, nem gostava muito de crente. Fui lá para ver o Davi tocar bateria. E chegando lá, o pastor Valdirão pregou e eu aceitei Jesus. Eu lembro que eu chorei 3 dias sem parar. Escreve essas coisas boas. Escreve essas coisas boas. Depois que você escrever as suas 10 histórias, quando um pensamento estiver martelando na sua cabeça, te enchendo a paciência, você vai pegar os pensamentos diamantes, esses pensamentos bons, e você vai pensar neles, vai substituir. Então, por exemplo, tem um problema. Será que os livros vão chegar em Goiânia? Será que os livros saem lá do Rio de Janeiro e vai chegar em Goiânia? Será que vai chegar? Será que vai chegar? Será que vai chegar? Aí eu não preciso pensar nisso mais. Esse não é um problema meu, esse é um problema da transportadora. A transportadora que tem que levar, não sou eu. Quem tem que preocupar com isso é a secretária. Eu já perguntei para ela. Ela disse que vai chegar. Mas aí se a cabeça ficar pensando nos livros se vai chegar ou não, aí o que eu faço?
Eu pego um dos pensamentos diamantes e substituo pelo pensamento martelo. Pego 2 pensamentos diamantes e substituo pelo pensamento martelo. Pego 3 pensamentos diamantes e substituo pelo pensamento martelo. Ficou claro isso? Fique de pé em nome de Jesus. Talvez pareça estranho numa quinta-feira a gente terminar meio que cansados e exaustos, com tanta informação, mas entenda uma coisa: o que você aprendeu aqui esta noite é capaz de mudar a sua vida. Eu perdi um filho, todos vocês sabem disso, e é por isso que eu fiz a 2ª edição desse livro. Na última página eu fiz um texto só para ele e para Giovana também. Se eu não tivesse aplicado estas técnicas na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Você não pode ir no velório do seu filho de 15 anos de idade. Você não pode despedir dessa criança. Era para eu estar depressivo, mas antes de tudo acontecer, Deus foi me entregando passo a passo, estudos e livros e pesquisas. E isto aqui curou a minha alma no momento certo. Eu espero que mais cedo ou mais tarde você se depare com esse livro também. Presenteie alguém com esse livro. Abençoe o meu ministério, mas abençoe também a sua vida com a leitura desse livro. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e eu te agradeço pela igreja de Águas Claras. Eu te agradeço porque eu sei que pessoas aqui já foram edificadas. Essa conferência ela precisa internalizar, ela precisa entrar dentro de nós e fazer sentido no dia a dia. É no momento lá no trabalho, é no momento lá em casa, é no momento do dia a dia, da tomada de decisão, é no momento em que a preocupação está martelando e o pensamento fica ali latejando na mente, é que nós iremos aplicar essas técnicas. Espírito Santo de Deus, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que tudo isto fique internalizado, guardado, e que no momento certo o Senhor vá lembrando um a um de cada uma dessas técnicas conforme a necessidade de cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida e espero que você seja cada dia mais edificado no poderoso nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pela oportunidade.